Santíssima Maria. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti, descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito maravilhoso. Alandarabashandarai. Aleluia! O Espírito sempre tem que estar presente. Sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo tem que estar junto em tudo. Eles não quebram vínculo, eles são unidos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estão presentes em todas as coisas, em toda a atuação da tua vida e da minha vida. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Aleluia! O anjo falou: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Aleluia! E diz assim: e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Andagaçubialai. Meus queridos, uma nova dimensão, Maria, começou a entrar. Aleluia! É a dimensão da promessa de Deus. Porque quando Deus solta uma palavra, a Bíblia diz: assim como a neve, a chuva que cai do céu, assim como a neve que também cai do céu, assim também a minha palavra, diz o Senhor, não voltará vazia para mim, mas fará o que me apraz e prosperará para aquele a quem eu enviou. Quando Deus chega ao tempo, aleluia, que chegou o tempo de Deus, a plenitude dos tempos que Paulo fala lá no livro de Gálatas, e vindo a plenitude dos tempos da semente da mulher, nasceu Jesus. Meu querido, preste atenção. Quando Deus olha para o relógio dele, não é o Cronos, é o Kairos. Ele olha para o relógio dele e falou: chegou o tempo. Chegou o tempo do irmão Vilmar. Chegou o tempo do meu filho. Ele já orou, já jejuou, já pagou o preço, já chorou no meu altar demasiado. Já chegou. Qual é a hora do meu relógio? Eu penso que Deus vive olhando para o Kairos dele, para o tempo dele, daquilo que ele vai fazer na minha vida e na tua vida. Pode aguardar aí. Quem quer que Deus está neste lugar, glorifica. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Meu querido, preste bem atenção. Quando Deus solta uma palavra, Ele não é como eu, Ele não é como você. Não, Ele tem total consciência daquilo que Ele falava. Quando Jesus dizia uma parábola, quando Jesus dizia uma mensagem, Ele sabia, tinha consciência daquilo que Ele falava. Deus não perde tempo, às vezes como nós, de ficar falando besteira, asneira, conversa fiada, conversa para boi dormir. Deus não é como homem, Ele não perde tempo com isso, irmãos. Eu, por exemplo, irmãos, eu não gosto de conversa fiada, eu não gosto de conversa superficial. Às vezes tem gente que é bonitinho e bonitinha, mas você vai conversar com aquela pessoa, ela não tem nada para te oferecer. Ela se perguntar sobre geografia, não fala. Se perguntar sobre história geral, esse bicho morde. Se perguntar sobre outra coisa, que negócio é esse? Não entende, sabe, não tem conversa. Tem gente que é alienado, por isso que eu prego para vocês, ensino a vocês, crente não pode ser alienado. Crente é inteligente, ele tem a mente de Cristo, ele não pode ser tapado. Ele tem que conversar sobre medicina, ele tem que conversar sobre as coisas da Bíblia, sobre as coisas espirituais, ele tem que conversar sobre filosofia, ele tem que conversar sobre política, sobre tudo, irmãos. Lembra daquela história? Estava com um rapaz, sentei com um colombiano, conversando sobre Colômbia, conversando sobre o problema do traficante, da guerrilha de 40 anos quase ali. Aí o do meu lado perguntou: Colômbia está na Europa? Irmãos, caiu minha cara. Cara, assim, chegou, gelei de cima e embaixo. Falei: o que eu faço com esse representante meu aqui, rapaz? Irmãos, custa pegar um mapinha, dar uma olhadinha? Não custa nada, irmãos. Tem gente que é preguiçoso para ler, que é uma tristeza. Nem Bíblia ele lê. Ele não lê Bíblia. Muita gente que a Bíblia está na casa dele guardada, empoeirada, não lê. Preguiçoso. Preguiçoso. Uma novela ele fica muito tempo, mas a Bíblia ele não lê. Uma hora acaba uma novela endemoniada, de Índia, de deuses, de karma, de mantra, satânica, nova era, tá? Muita gente perdeu o estudo hoje de manhã.
trouxe aqui um mapa, trouxe aqui figura, falei sobre o anticristo, a visão de Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, mostrando o que o anticristo vai fazer. Foi abençoado, irmãos, para a glória do Senhor. Mostrando, a gente vai pular, sabe, não gosta de Bíblia, tem horror à Bíblia. Meus queridos, prestem atenção. Maria recebeu uma promessa, de que a promessa desde a fundação do mundo seria gerado no útero dela. Sabe o que é isso, meus queridos? Sabe o que é isso? Um Deus que amou o mundo de tal maneira que Ele mesmo assim desce até as mais baixas alturas e faz essa ciência. Sabe que nenhum muçulmano não entende isso, não tampouco o judeu também entende hoje isso, da encarnação de Jesus Cristo, Deus se fazer homem, Deus ser Emanuel, Deus conosco, habitando no nosso meio, cheio de graça e cheio de verdade. Aleluia. Meus queridos, preste atenção. Quero que você grave algumas considerações aqui. Promessas, irmãos. Primeiro, Deus é fonte inesgotável de promessas para nós. A Bíblia diz: não confieis em homem, nem filho de homem. Não é? A Bíblia diz: maldito é o homem que confia no homem. Ninguém tem promessa para você, nem para mim, nem político, nem general, nem comandante. Só Deus é a fonte universal, preste atenção, de promessas para a minha vida e para a sua vida. Na Bíblia tem mais de 32.500 promessas para você, em sua direção, para a tua vida. E se você tomar posse dela, o teu viver de amanhã em diante não será mais o mesmo. Em nome de Jesus, de Rabassub-Régia de Nazaré. Deus é a fonte inesgotável de promessa, irmãos. Segundo, a promessa que eu falei vai sempre vir no tempo de Deus. Não adianta você lutar, murmurar, reclamar, falar daqui, falar dali. Deixa que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo exato. Chegou o tempo, Deus falou com o anjo: levanta-te, vai lá em Nazaré, visita Maria, fala com ela, dá uma visão daquilo que eu vou fazer na vida dela, entrega na palma da mão dela uma promessa. A glória de Deus, Deus está aqui, meus irmãos. Aleluia. Foi lá. Continua falando, dizendo o seguinte: que o que há de nascer em ti, o anjo falou para Maria: Maria, vai ser gerado dentro de você a promessa, o Messias, o Cristo, o enviado, o ungido, vai ser gerado em você. Irmão, preste atenção que eu quero falar. Deus colocou em você um sêmen. Deus colocou dentro de você uma promessa. E você precisa que deixar que esse ser, essa promessa, se crie dentro de você, tome forma e nasça. Não impeça mais. Olha bem, a promessa, meus irmãos, sempre ela vai vir acompanhada de outras coisas. Deus não é Deus de utopia, Deus não é Deus de sonho, Deus não é um Deus de ilusão. Ele não fala nada, irmãos, sem sentido, sabe? Ele não entrega nada no vazio para ninguém. A promessa, ela vai vir sempre acompanhada de outras coisas. Pode ter certeza disso. Pode ter. E se não tiver, vai trazer à existência a palavra, porque a promessa de Deus, se a porta está fechada, ela vai lá